2, 3, e 4 e 5. Amém? Mateus capítulo 27, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Amém? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, anciões do povo, formavam ajuntamento contra Jesus para o matarem. E manientando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é com... E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Amém? Nós pegamos por base aqui, capítulo 27, a trajetória de Judas Iscariote. Mas vamos lá, gente. No tópico 1, eu coloquei quem era Judas. Ok? Quem era Judas? Todos nós sabemos que Judas Iscariote, ele estava entre os que formavam apóstolos de Cristo. Judas Iscariote, ele foi escolhido para ser apóstolo de Cristo. Ele foi escolhido para andar com Cristo. Mas aonde, Jonathan, que se encontra esse versículo, esse capítulo, dizendo que Judas Iscariote era um dos 12 apóstolos? Por favor, abra comigo a tua Bíblia Sagrada aí, em Mateus, do seu capítulo 10, do seu versículo 3. Mateus capítulo 10, versículo 3. Vamos ler, olha o que diz. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Elebeu, apelido Tadeu, versículo 4, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então você observa que em Mateus, do seu capítulo 10, do seu versículo 1 ao 4, você vai observar que Cristo, ele chamou os seus 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos tinham um homem ali chamado Judas Iscariote, ok? Então, era uma honra, gente. Era uma honra e era um privilégio andar com Cristo. Era uma honra e era um privilégio ser apóstolo de Cristo. Era uma honra ser um discípulo de Cristo. E era uma honra e era um privilégio ser instruído por Cristo. E era uma honra e era um privilégio apóstolos andar nas pisaduras de Cristo. Só que o que vai acontecer entre esses 12 apóstolos? Um apóstolo ali chamado Judas Iscariote, ele vai ter algo na sua vida. E o que vai ter algo na vida de Judas Iscariote? O que ele vai carregar era algo muito pesado. Era algo a qual Cristo tinha colocado só na vida de Judas Iscariote, mas também na vida dos 11 apóstolos de Cristo. E como disse, com Judas forma os 12 apóstolos. Só que todos nós sabemos que o fardo de Cristo é leve. O jugo de Cristo é suave. Todos nós sabemos que Cristo ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença e qualquer tipo de vírus e de depressão, de enfermidade. Estar entre os 11 apóstolos e por ele ser ali um apóstolo de Cristo, Judas, ele vai ser o apóstolo a qual vai ser um homem ganancioso,
a qual vai ser o homem que não quer andar com Cristo, a qual vai ser o homem que não quer aprender com Cristo. Então todos nós sabemos que no tópico 2, a função de Judas Iscariote era de ser tesoureiro da casa do Senhor. Então qual capítulo, Jonathan? E qual versículo que mostra que Judas Iscariote era tesoureiro? Vamos lá, por favor, abra a tua Bíblia em João, do seu capítulo 13, do seu versículo 29. Então, eu acabei de provar para vocês que Judas Iscariote, ele estava entre os 12 apóstolos, ok? E Judas Iscariote, ele vai ser tesoureiro da casa de Deus. Vamos lá. Em João, do seu capítulo 13, do seu versículo 29. Vamos ler? Olha o que diz. Em João, do seu capítulo 13, do seu versículo 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então você consegue entender aqui que a função de Judas era de ser tesoureiro da casa do Senhor. A função de Judas era de também comprar mantimentos para Cristo e para os seus 11 apóstolos. A função de Judas como tesoureiro era também de comprar mantimentos para os necessitados, para os pobres, para aquelas pessoas que não tinham o que comer naquela época. Então acabei de provar para vocês aqui, gente, que Judas Iscariote, ele era um tesoureiro da casa do Senhor. Só que no tópico 3, gente, eu coloquei como título as atitudes de Judas Iscariote. A primeira atitude que Judas Iscariote vai ter, qual vai ser essa atitude? Por mais que ele era tesoureiro, a Bíblia vai nos relatar que ele era ladrão. Olha que coisa absurda e olha que coisa pesada. Ele era um dos apóstolos de Cristo, você me entende? Ele tinha uma função de ser tesoureiro, mas a Bíblia afirma que Judas Iscariote era ladrão. Então, se ele era ladrão, isso dá a entender que Judas Iscariote era um homem ganancioso, era um homem que não queria aprender com Cristo, era um homem que, quando Cristo colocava aquelas moedas naquela bolsa de Judas ali para ele carregar, o que Judas fazia? Judas automaticamente roubava aquelas moedas. Então, por eles ter esse título de ladrão, você pode entender que a mente de Judas vai começar a se formar. Os pensamentos de Judas vai começar a se formar. As suas opiniões vai começar a se formar. E se tem algo que é muito honroso, e se tem algo que frustra uma pessoa, é quando a pessoa é chamada de ladrão. É quando uma pessoa quer roubar outra pessoa. E você observa aqui, gente, que Judas ele tinha esse título de ladrão. Então, se ele era ladrão, ele só não estava roubando os 12 apóstolos. Ele estava roubando o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então, olha só esse título. Você pode entender que Judas não estava aprendendo nada de Cristo. Judas não carregava a maturidade de Cristo. Judas, ele não carregava a presença que refletia na vida dos 11 apóstolos. Judas, ele era um homem sagaz. Judas, ele era um homem ladrão. Só que aonde, Jonathan, que você
esse versículo dizendo que Judas era ladrão. Por favor, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, do seu capítulo, do seu versículo 5 e 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, do seu capítulo 12, do seu versículo 5 e 6. Olha o que diz, vamos ler. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, do seu capítulo 12, do seu versículo 5 e 6. Vamos ler. Olha o que diz. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Gente, que coisa absurda, que coisa maligna que estava na mente de Judas. Judas era um dos 12 apóstolos. Judas, ele andava com Cristo. Só que Judas, ele tinha a sua opinião já formada. Você consegue entender que no capítulo 12, do seu versículo 4 e 5 e 6, no título aqui do capítulo 12, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Só que quando Judas vai ver esse ato lindo, esse ato maravilhoso de uma pecadora ungindo os pés de Jesus, imediatamente Judas, por ele ser ganancioso, por ele gostar da moeda, por ele roubar Cristo e por ele roubar os 11 apóstolos, o que ele vai falar? Não era melhor ter pegado esse unguento, esse perfume valioso e ter vendido por 300 dinheiro? Olha só que o versículo 5 diz que ele fala bem assim, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Judas, gente, ele fica indignado com aquela mulher quando vai ungir os pés de Jesus com aquele unguento valioso. Você me entende? No versículo 6, olha o que diz. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então você pode aqui entender que Judas ali, ele não gostava dos pobres. Judas ali, ele não gostava dos pecadores. Judas ali, ele não gostava de aprender as doutrinas de Cristo concernente a salvar e perdoar um pecador. O porquê, gente? Porque Judas já tinha a sua opinião já formada. Judas andava com Cristo, mas já tinha a sua opinião. Judas andava com Cristo. Judas era um dos 12 apóstolos. Judas, ele era tesoureiro. Mas por ele ser tesoureiro, ele era ladrão. E se tem algo, gente, que nós temos que tomar muito cuidado no nosso meio, é que também existe muitas pessoas que estão no Evangelho, servem ao Senhor, mas infelizmente é ladrão. Essa pessoa não gosta de dizimar. Essa pessoa não gosta de honrar o seu Deus. Então, quando eu não sou dizimista, eu também sou ladrão. Só que também tem algo, gente, que nós também temos que tomar muito cuidado. É que também, infelizmente, existe no nosso meio pessoas gananciosas, pessoas que gostam do dinheiro, pessoas que já têm a sua opinião já formada, pessoas que neste exato momento se encontram dentro de casa, mas o dinheiro fala mais alto do que a sua própria vida. O dinheiro fala mais alto do que os seus pensamentos.
Só que por trás, gente, só que por trás disso tudo está o adversário já arquitetando, já planejando e já tentando colocar a depressão na vida daquele homem e daquela mulher. Nós sabemos, gente, que Satanás, ele não tem poder para poder ler os nossos pensamentos. Nós sabemos, gente, que Satanás não tem esse atributo da onisciência, e nem da onipotência, e nem da onipresença. Nós sabemos que quem tem esses atributos da onisciência, onipotência e onipresença é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que, como eu disse, o que é a onisciência? A onisciência de Deus é quando Deus ele esquadrinha o meu coração. É quando Deus esquadrinha a minha mente. Então isso dá a entender que antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar. Antes de eu pensar, Deus já sabe os meus pensamentos. O que está no meu coração, Deus já esquadrinhou, já sabe o que está no meu coração. Então Satanás não tem esse atributo. Só que o que Satanás faz? Ele simplesmente observa a atitude. E qual vai ser, aleluia, a atitude de Judas? Por mais que Judas, gente, era um dos 12 apóstolos, e por mais que Judas era tesoureiro, o que ele vai ser? Ele vai ser o homem ganancioso. Então você pode observar que Satanás já começou a observar isso, e já começou a tratar, e já começou a arquitetar os planos dele para quê? Para poder tirar a vida de Judas Iscariote. Então você consegue entender que aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, do seu capítulo 12, do seu versículo 4 e 5, você pode observar que João coloca o título de Judas, de ladrão. Então você pode observar, gente, que é algo que nós temos que ter cuidado, porque Satanás, irmão, ele é espírito. E todos nós sabemos que existe o mundo espiritual. E há uma batalha neste exato momento nos ares, impedindo desse estudo chegar até você, impedindo desse estudo chegar até essa vida que se encontra com essa depressão. Só que todos nós sabemos que por mais que nós somos servos do Senhor, nós temos um Deus que envia anjos para guerrear por nós. Eu sei que Judas, ele tinha essa função, só que Satanás vai começar a planejar, arquitetar os planos para poder iludir a mente de Judas. Quantos jovens, neste exato momento, se encontram no tráfico de drogas? Quantos jovens, neste exato momento, se encontram neste exato momento assaltando? Quantos jovens, neste exato momento, se encontra ali na barreira, onde for, em cada comunidade, em cada município, em cada país, neste exato momento, matando uma pessoa. O porquê? Porque Satanás, irmão, começou a trabalhar no pensamento daquele jovem, daquele homem e daquela mulher. Satanás, ele começou a observar o que aquele menino, ou que aquela menina, ou que aquele homem, ou que aquela mulher já queria. Então ele começou já a arquitetar os planos. E daí que começa as estratégias do adversário. Para quê? Para poder frustrar aquele homem, para poder frustrar aquela mulher, para poder frustrar aquele menino, para poder frustrar aquela menina. Só que, por mais que essas pessoas, neste exato momento, se encontram em uma batalha
aonde Satanás se encontra, tentando colocar as suas setas malignas para poder colocar jovens no tráfico de drogas, para colocar meninas na prostituição, para colocar esse pai de família neste exato momento, ou no prostíbulo, para colocar essa mãe de família na prostituição. O porquê, gente? Porque simplesmente esse pai de família, ou essa mãe de família, ou esse jovem, ou essa menina, simplesmente deu a brecha. E quando dá a brecha, o adversário já começa a colocar os seus planos. E os planos gente, infelizmente, onde eu vou evangelizar pela bondade do Senhor Jesus, o que eu mais encontro são famílias destruídas em comunidade. O que eu mais encontro é menina de 12 anos já se prostituindo. O que eu mais encontro é meninos de 13 anos, de 10 anos, já fumando maconha, já portando um fuzil, uma pistola. Por quê? Porque simplesmente, gente, Satanás começou a arquitetar, colocou na cabeça daquele menino: segura esse fuzil, porque se você segurar esse fuzil, você é o cara, você é o tal, você é o bam. Você é o cara do momento. Simplesmente o adversário colocou na cabeça dessa menina, simplesmente bem assim: você pode pegar todos, porque você vai ser reconhecida. Só que por trás, gente, vem aí o AIDS. Por trás, gente, vem a frustração daquela menina. Por trás, gente, vem a frustração daquele menino. Porque todos nós sabemos, porque por mais que a nossa juventude, a maioria se encontra perdida por causa da briga espiritual e por causa que o adversário colocou na cabeça daquele menino para estar no tráfico de droga, e porque Satanás colocou na cabeça daquela menina para poder ficar andando, vagueando por lá e para cá, vendendo seu corpo por 10 reais, por 20 reais, por preço o que for. Para quê, gente? Para poder fumar uma maconha. Para quê, gente? Para poder usar um pó. Para quê, gente? Para ser a tal. Porque Satanás simplesmente colocou na cabeça daquele menino, daquela menina, que ele vai ser o tal e que ela vai ser o tal. Só que no nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade do Nazareno, nós como igreja repreendemos esse tipo de depressão na vida desse menino, esse tipo de depressão na vida dessa menina, aonde se encontra neste exato momento essa menina, observando essa live, esse estudo. Eu quero dizer para você, menina, que Jesus tem poder para poder arrancar você dessa depressão. Eu quero dizer para você, jovem, Jesus tem poder para poder arrancar você dessa depressão. Eu quero dizer para você, menino, que se encontra neste exato momento até sendo observado. Você agora neste exato momento vendo essa live, esse estudo, essa mensagem, esse estudo está te impactando neste exato momento, porque um usado por Deus está compartilhando. Eu quero dizer para você neste exato momento que Jesus tem poder para arrancar você do tráfico de droga. Jesus tem poder para poder arrancar você que se encontra com esse fuzil, com essa pistola, com essa granada, o que for. Jesus tem poder para arrancar você, jovem, dessa frustração, desse engano maligno. Porque Satanás não tem domínio sobre a sua vida. Satanás só vai ter domínio sobre a sua vida se você permitir. Mas se você abrir o coração para Cristo, Cristo vai te libertar, Cristo vai mudar a sua vida, Cristo vai mudar a sua postura. E aonde que a sociedade disse: para esse menino não tem mais jeito, para esse menino o que presta é uma pistola, é um fuzil, não tem jeito mais, para essa menina não vale mais a pena, quantos conselhos, e só quer viver na mesma vida, só quer viver na prostituição.
só quer viver na bagunça, só quer viver nos bailes. Eu quero dizer para você, por mais que você se encontre ouvindo palavras negativas, aonde que o adversário tenta colocar uma depressão em você, eu quero dizer para você, por mais que você está ouvindo palavras negativas, eu quero compartilhar o que eu tenho, o meu melhor, e o meu melhor que eu compartilho para você é Jesus. E por mais que as pessoas tentem pisar em você, Jesus não pisa em você. Por mais que as pessoas tentem te apedrejar, Jesus não te apedreja. Por mais que as pessoas tentem te rejeitar, Jesus não te rejeita. Porque Jesus padeceu por você. Jesus tem poder para arrancar você da depressão. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então você consegue observar aqui, gente, que Judas tinha esse título de ladrão. Judas estava sendo influenciado por Satanás. Judas estava já sendo escravizado por Satanás. Mas Judas andava com Cristo. Só que ele, por mais que andava, ele não queria aprender com Cristo. Ele não queria se humilhar daqueles algos seus pecaminosos. Ele não queria abandonar as suas práticas. Ele queria viver na sagacidade. Ele queria viver naquela vida pecaminosa de ser ladrão. E nós sabemos que em João, do seu capítulo 12, do seu versículo 4 e 5, João coloca o título dele de ladrão, porque ele gostava dessa função. Ele gostava dessa vida. Só que abra, por favor, se tem algo que Judas também tinha, era a sagacidade. Abra, por favor, lá em Mateus, do seu capítulo 26, do seu versículo 14 ao 16. Por favor, se tem algo que Judas também tinha na sua vida, era de ser ganancioso ou homem sagaz. Abra, por favor, em Mateus capítulo 26, do seu versículo 14 ao 16. Vamos ler. Olha o que diz. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Gente, se tinha algo na vida de Judas, era de um homem que era completamente ganancioso pela moeda, pelo dinheiro, a ponto que ele vai, neste exato momento, vender Cristo por 30 moedas de prata. Se tem algo que vai marcar a história de Judas, era que ele, no versículo 14 ao 16, vai vender o seu Senhor por 30 moedas de prata. Você consegue entender que Satanás já conseguiu dominar Judas? Satanás já conseguiu trabalhar na mente de Judas, a ponto de Judas vender o seu Senhor por 30 moedas de prata. Só que, gente, em Lucas capítulo 22, do seu versículo 1 ao 6, vamos ler comigo, por favor. Se de fato Satanás já tinha entrado na vida de Judas, sim ou não. Olha só, em Lucas capítulo 22, do seu versículo 1 ao 6, lê comigo, por favor. Olha o que diz: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamado Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram
ele dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Gente, a ponto que você conseguiu ler comigo aqui em Lucas capítulo 22, do seu versículo 3, que Satanás entrou em Judas. O porquê, gente? Como eu disse para você, Satanás, ele é espírito e ele consegue entender quando eu faço algo. Quando eu faço algo, quando eu expresso algo, ele consegue entender. Então, Satanás, ele conseguiu ver na expressão de Judas, por ele ser tesoureiro, que Judas gostava do dinheiro. Judas era amante do dinheiro, a ponto de Judas o trair Cristo, vendendo Cristo por 30 moedas de prata. E você consegue entender, gente, que aonde chega a vida do homem, da mulher e do jovem, quando essa pessoa já não consegue mais pensar, já não consegue mais raciocinar, quando aquela pessoa, gente, já quando começa a dar brecha para o adversário que vai entrar na vida da pessoa, a ponto de destruir aquela pessoa, a ponto de matar aquela pessoa, a ponto de colocar aquela pessoa isolada. Só que você conseguiu ler comigo aqui, que eu provei para você, que por um ato de Judas ter cometido, Satanás entra na vida de Judas e começa a maquinar, colocar vozes ao contrárias na mente de Judas. Para quê? Para poder vender Cristo por 30 moedas de prata. Só que, gente, mais uma vez, por favor, eu vou provar mais uma vez Judas dando uma brecha e Satanás entrando na vida de Judas. Olha só, abra comigo, por favor, lá em João, do seu capítulo 13, do seu versículo 27. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, do seu capítulo 13, do seu versículo 27. Vamos ler, gente. Olha o que diz mais uma vez. E após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Você me entende? Então o homem que estava procurando oportunidades para poder vender Cristo por 30 moedas de prata, aonde a ponto que Satanás entra na vida de Judas para destruir Judas. Você vai entender comigo que lá em João do seu capítulo 13 vai ser o que, gente? Em João do seu capítulo 13, do seu versículo 26 ao 27, você vai ver que na ceia ali, Jesus fala bem claro, aquele que pegar o pão e molhar, esse é o que vai me trair. Então você pode observar aqui, Judas vai fazer aquele ato. E quando ele faz aquele ato, o que acontece? Satanás imediatamente entra em Judas. Aí Cristo fala, o que quer fazer, faz-o depressa. O que ele faz? Ele sai. Quando ele sai, ele já sendo tormentado por Satanás, ele já sendo escravizado naquele momento pela ganância, onde a qual Satanás colocou na mente dele, o que ele vai fazer? Ele vai buscar agora a oportunidade de quê? De conversar com os sumos sacerdotes e com os escribas, dizendo aonde que Cristo estaria. Para quê? Para que Cristo fosse morto e Judas tivesse em suas mãos aquelas misérias, aquelas 30 moedas de prata em suas mãos. O porquê, gente? Porque simplesmente ele dá a brecha. E quando dá a brecha,
Satanás entra. E quando ele entra, gente, ele faz ruaça. A Bíblia diz bem claro que quando a casa está arrumada, quando o Espírito Santo arruma a casa, quando fala de casa é o templo aqui que é eu e você. Só que quando nós se afastamos, o que acontece? Aquele espírito imundo que estava na vida da pessoa, simplesmente aquele espírito imundo traz mais 7 e faz da vida daquela pessoa uma ruaça. Então você pode observar que por mais que eu provei para vocês que Judas era um dos 12 apóstolos, que por mais que eu provei para vocês que Judas era tesoureiro, e por ele ser tesoureiro, ele era o homem ganancioso, era o homem ladrão, era o homem que deixou Satanás entrar dentro dele. Então o que acontece? Então dá a entender que Judas não quer aprender com Cristo, não quer andar com Cristo. Ele só está andando com Cristo por causa das moedas e por causa da prata. Você me entende? Então, por ele estar neste exato momento andando com Cristo por causa do dinheiro e não pelo evangelho, Satanás entra na vida dele e já começa a arquitetar os planos. Para quê, gente? Para poder tragar a vida de Judas Iscariote. Vamos ler comigo, por favor, gente. Se tem uma coisa que ele tinha também na vida dele, era falsidade. Você me entende? Judas Iscariote tinha falsidade dentro dele. Vamos lá. Vamos ler comigo lá em Marcos, do seu capítulo 40... Marcos capítulo 14, do seu versículo 43 ao 45. Abra comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 43 ao 45. Olha só a falsidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, do seu capítulo 14, versículo 43 ao 45. Olha a falsidade, gente. Olha aqui. 43 ao 45. Olha o que diz. E logo falando, ele, ainda veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes, e 2 escribas, e 2 anciões, e com ele uma grande multidão com espada e porrete. Ora, o que eu traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-lhe. Você me entende? Então você acabou de ver aqui a falsidade. Por mais que a cultura dos judeus é de dar um ósculo, é de dar um beijo no rosto, você vai ver que esse beijo no rosto que Judas vai dar em Cristo é um beijo com falsidade. Você me entende? Já um beijo, já que ele já estava planejando já com os sumos sacerdotes e com os escribas, aonde que Cristo estaria. Para quê? Para que os escribas e os sumos sacerdotes tivessem dar para Judas as 30 moedas de prata. Você me entende? E quando Judas viesse ali, dar um sinal dizendo, olha só, aquele que eu der um sinal com um beijo, esse é o Cristo. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai falar bem assim, Rabi, Rabi. Assinte saldo. E o que ele vai fazer? Vai dar um beijo. Esse beijo aqui, gente, é um beijo com falsidade. É um beijo já com a sua arquitetação dentro dele já. Aonde Satanás já tinha aposado da vida de Judas. Onde Satanás já estava acabando com a vida de Judas, dizendo, Judas, você tem uma missão, e a sua missão é, vende Cristo por 30 moedas de prata. O que ele vai fazer? Por ele ser um homem ganancioso, por ele gostar da moeda, por ele gostar do dinheiro, ele vai, com a falsidade, dar um beijo em Cristo, e por esse ato, ele ganha as suas 30 moedas de prata. Só que, gente, infelizmente, o que mais tem é pessoas com a falsidade. E você já consegue notar pessoas falsas. E essas pessoas falsas são pessoas mal amadas. São pessoas que não aprendeu nada do que é o Evangelho. São pessoas que, pela tua frente é uma coisa, mas por
trás é outra coisa. Pela tua frente fala que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, mas por trás te malha, te apedreja. São pessoas falsas, são pessoas que simplesmente estão dando brecha para o adversário. E se ficarem dando brecha para o adversário, infelizmente Satanás vai ter legalidade na mente dessa pessoa. E quando ele ter legalidade na mente dessa pessoa, gente, o que ele vai colocar? Ele vai colocar essa pessoa em depressão. Você me entende? Ele vai colocar essa pessoa para que essa pessoa venha se isolar. Você me entende? Então você conseguiu entender que Judas ali, ele vai ter as suas 30 moedas de prata. E ele vai dar um beijo em Cristo com uma falsidade. Só que no tópico 4, eu coloquei assim agora, o suicídio de Judas. Você me entende? O porquê que ele vai se suicidar, o porquê que ele vai arrancar sua própria vida. O porquê, gente? Eu vou provar isso para você na Bíblia. Por mais que Judas era apóstolo, por mais que Judas era um dos 12, por mais que Judas, gente, era ladrão, por mais que Judas era um homem ganancioso, por mais que Judas tinha dado brecha para Satanás entrar na vida dele 2 vezes, e por mais que Judas era um homem que tinha falsidade, o que Judas vai fazer? Ele vai ter as suas 30 moedas de prata. No momento vai alegrar o seu coração. Você me entende? E não é diferente. Eu vou trazer agora para os nossos dias atuais. Não é diferente para um menino nesse exato momento que se encontra na boca de fumo. Não é diferente na vida dessa menina que se encontra vendendo o seu corpo. O porquê, gente? Porque simplesmente está à busca do sucesso. Está à busca da fama. Está à busca da sua glória. Só que essa glória é uma glória falsa, gente. É uma glória a qual vai trazer a morte. É uma glória a qual vai colocar essa vida dessa pessoa na servidão de Satanás. É uma glória onde vai colocar essa pessoa entre a vida e a morte. Você me entende? Então, por que eu coloquei no tópico 4 o suicídio de Judas? Sabe por que eu coloquei no tópico 4 o suicídio de Judas? Porque você vai observar, gente. Abra, por favor, lá em Mateus, agora do seu capítulo 27. Abra, por favor. Judas agora ele tem em suas mãos, já estou encerrando já esse estudo. Judas já tem em suas mãos as 30 moedas de prata. Só que olha só o que vai acontecer agora na vida de Judas. Na vida de homem que está com suas 30 moedas de prata. Na vida de homem que já tinha negado Cristo e estava vendendo Cristo por 30 moedas de prata e já estava em suas mãos aquelas moedas. Olha só o que vai acontecer com Judas agora. Olha aí, vamos ler. Em Mateus capítulo 27, do seu versículo 1 ao 3. Olha o que diz, vamos ler. Ó. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Então você pode entender aqui que no capítulo 27 do seu versículo 1, Jesus agora, o que vai acontecer? Eles vão levar Cristo até Pôncio Pilatos. E o povo agora vai formar conselhos para quê? Para poder matar Cristo. Por quê? Porque Judas tinha vendido Cristo por 30 moedas de prata. E Judas tinha em suas mãos as 30 moedas de prata. Só que olha o versículo 2. Emanientando o povo, emanientando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então agora Cristo agora está nas mãos de Pôncio Pilatos. Está na mão de Roma. Olha o versículo 3 agora, gente, que começa a entrar agora. O que vai frustrar Judas. Ó, versículo 3 de Mateus capítulo 27. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido
as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Gente, olha o que vai acontecer com Judas agora. Judas está com as 30 moedas de prata, não está com as 30 moedas de prata? Só que Judas, ele observou algo, gente. E o que ele vai observar? Ele vai observar o que ele fez foi algo que vai frustrar ele. E o que ele vai fazer? Quando ele tinha vendido o Cristo por 30 moedas de prata, e ele estava observando que Cristo agora está na mão de Roma, está na mão de Pôncio Pilatos, e que Cristo agora, neste exato momento, está sendo julgado para ser morto, o que Judas vai fazer imediatamente, gente? Judas agora imediatamente, a Bíblia diz bem claro que Judas, ele vem correndo. E quando ele vem correndo, o que ele faz? A Bíblia diz bem claro que ele vem já arrependido, trazendo o quê? As 30 moedas de prata novamente. Você me entende? Então, o que acontece naquele momento? Gente, o que acontece naquele momento? Quando ele entrega Cristo para ser vendido por 30 moedas de prata, quando ele escolhe para ele, eu quero as 30 moedas, eu quero dinheiro, eu não quero Cristo. Quando ele escolhe a moeda e coloca Cristo para ser morto, dá a entender aqui, Mateus capítulo 27, que Judas agora, ele observando que o negócio estava ficando sério e que Cristo iria ser morto, o que ele vai fazer? Ele pega agora aquelas 30 moedas de prata que ele tinha vendido Cristo e vai tentar devolver, gente, vai tentar devolver aquelas moedas de prata para os anciões. Para quê? Para que os anciões viessem libertar e liberar Cristo. Você me entende? Só que naquele momento, gente, Satanás, já tinha saído de Judas. Olha só, Satanás tinha, colocado em Judas para que ele viesse ser ladrão, ganancioso e homem com falsidade. Ele vende Cristo, não vendeu? Só que Mateus capítulo 27, você pode entender aqui que Satanás, ele sai. Eu estou falando aqui em espiritual, tá? Ele sai no mundo espiritual. E o que ele faz agora? Ele vem correndo para quê? Para poder devolver as 30 moedas de prata. E o texto diz bem claro, bem assim. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado. Então ele está observando que Cristo está sendo condenado. Olha o que ele observa, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Ele já vem correndo, arrependido, para poder devolver para os anciões aquelas 30 moedas de prata. Eu posso conjecturar aqui, gente. Judas falou bem assim para os anciões. Anciões, por favor, liberta Cristo. Liberta ele. Eu te devolvo as 30 moedas. Estou arrependido. Toma a moeda aqui. Só que, gente, o que vai frustrar mais Judas aqui neste exato momento é o versículo 4. Lê comigo o versículo 4. Olha o que diz. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Olha aqui. Judas, gente, ele chega a ponto de falar, pequei. Olha ele confessando o seu pecado agora, Só que ele vai confessar o seu pecado para pessoas erradas. Ai, meu Deus do céu. O que vai frustrar Judas é que ele vai confessar os seus pecados para pessoas erradas. Como assim, Jonathan? Você pode entender que os anciões, os sumos sacerdotes e os escribas estavam, gente, tentando arrumar conselhos para quê? Para poder matar Cristo. Porque os judeus ortodoxos, eles não acreditam que Jesus era o Messias. E os judeus ortodoxos até hoje esperam pelo Messias. Só que nós, graças a Deus, como igreja, nós sabemos que Jesus veio. Está no céu, vai vir para poder arrebatar a igreja. Só que olha aqui. Judas, neste exato momento, ele fala, a Bíblia diz que ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata, e no versículo 4, olha o que diz, dizendo, pequei, traindo a sangue inocente. Mais uma vez,
pequei, traindo sangue inocente. Só que Judas, gente, ele vai se arrepender para pessoas erradas, para pessoas a quais também colocaram no coração de Judas, dizendo: Judas, eu vou te dar 30 moedas de prata, Judas. Vende Cristo por 30 moedas de prata, Judas, que nós iremos te dar as 30 moedas de prata. Aqueles sumos sacerdotes e aqueles escribas não eram servos do Senhor Jesus. Eles não conheciam Jesus. Eles não queriam também aprender com Jesus. Eles simplesmente queriam crucificar Jesus. Então, por eles ter dado para Judas 30 moedas de prata e por eles agora ter colocado Cristo em algo para ser morto, Judas agora vem correndo e dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Só que, mais uma vez, eu quero que você entenda isso daqui, por favor. Judas vai se arrepender para pessoas erradas. Vamos ler mais uma vez aqui, o versículo 4, ó. Dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele fala isso aqui: pequei traindo sangue inocente. Só que olha só o que os sumos sacerdotes e os escribas agora vão falar. Olha, eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Gente, meu Deus do céu. Você pode entender que Judas, ele chegou para pessoas erradas dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. Toma aqui a moeda de prata. O que Judas naquele exato momento queria ouvir, gente? O que ele queria ouvir naquele exato momento, sabe o que era, gente? Porque a mente de Judas naquele exato momento, gente, já estava uma mente gente, sendo trabalhada. E já estava a ponto da depressão bater nele. A ponto queria tentar frustrar a vida dele. Quando ele chega para os anciões, dizendo bem assim: pequei traindo sangue inocente, ele queria ouvir daqueles anciões dizendo bem assim: Judas, eu sei que você pecou contra ele, mas olha só, vai até ele e se arrependa para ele, porque ele pode te salvar, Judas. Ele pode te perdoar. Só que o conselho que Judas vai ouvir é: isto, Judas, é contigo. O que nos importa? Isso é contigo. Irmão, quando Judas ouve isso, isso acaba com Judas. A Bíblia diz bem claro que ele pega as 30 moedas de prata, ó, ele lança. E quando ele lança, diz o texto que ele foi se enforcar. Isso dá a entender que ele não se enforcou agora. Ele foi se enforcar. Ele estava dando tempo para Judas fazer o quê? Para ele se humilhar para Cristo. Só que ele vai fazer agora. Ele vai se enforcar. Ele teve a oportunidade, gente. Judas teve a oportunidade de ter com Cristo. E nessa oportunidade, gente, dele ter com Cristo, aleluia, era a oportunidade a qual a depressão iria sair da vida de Judas. Você me entende isso daqui? Já estou encerrando já o nosso estudo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? A depressão bate em Judas quando Judas vai fazer o quê? Quando ele vai se arrepender para pessoas erradas. E o que está matando muita gente no evangelho é pessoas se arrependerem para pessoas erradas. É pessoa dizendo bem assim: irmão, eu pequei. Eu fiz algo que tenho certeza que Deus não está se agradando. Só que esse irmão está neste exato momento querendo ouvir o conselho daquela pessoa. Só que o conselho que ele ouve daquela pessoa é o conselho mal dizendo: rapaz, já era. Você agora, rapaz, já era. Em vez daquela pessoa ajudar,
ela pisa naquela pessoa mais e mais. Aí quando pisa naquela pessoa mais e mais, o que acontece? Ah, gente, isso é sério. Aquela pessoa vai se isolar. Aquela pessoa já não quer saber mais de igreja. Aquela pessoa já não quer saber mais de Cristo. O que é que entra? Simplesmente Satanás usou a boca daquele irmão para colocar palavras negativas na boca daquele irmão para poder ofender. Tá entendendo? Aquela pessoa. Porque aquela pessoa queria ouvir o conselho que viesse ajudar. Mas simplesmente aquela pessoa ouviu conselhos para quê? Para pisar, para humilhar mais ela e ele. Aí simplesmente, não quer saber mais de igreja. Simplesmente, o que vai fazer? Eu não quero saber mais de Cristo. Eu vou se isolar. Aí, gente, que entra a depressão. Só que eu vou provar para vocês aqui que Judas, ele teve oportunidade para se arrepender. Abra, por favor, lá em Mateus capítulo 26, versículo 50. Judas teve oportunidade. Já estou encerrando nosso estudo. Judas teve oportunidade para se arrepender perante Cristo. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 26, versículo 50. Vamos ler. Olha o que diz. Do versículo 49 ao 50, olha o que diz. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vierte? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus chamou Judas naquele exato momento de amigo, gente. Você consegue entender? Quando Judas dá um beijo em Jesus, Jesus fala: Amigo, a que vierte? Jesus queria ver de Judas: se arrependa desse ato que você está fazendo. Só que Judas não vai se arrepender do ato. Ele teve a oportunidade de se arrepender para Cristo. Em vez de ele se arrepender para Cristo, ele vai querer se arrepender para pessoas ímpias. E aí que vai decepcionar Judas. Aí, como eu provei para você, em Mateus capítulo 27, eu encerro aqui agora o nosso estudo. Em Mateus capítulo 27, do seu versículo de número 5, olha o que diz. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas ali, meu irmão, simplesmente ele ouviu conselhos negativos de pessoas ímpias. E por ele ter ouvido conselhos de pessoas ímpias, ele vai arrancar sua própria vida. Só que o texto diz bem claro, foi se enforcar. Isso dá a entender que ele teve tempo ainda para poder se arrepender. Só que, gente, o mundo espiritual existe. E por ele ter matado Cristo, ter trocado Cristo por 30 moedas de prata, com certeza, meu amigo, por ele ter ouvido palavras negativas, o adversário que é espírito, com certeza, buzinou na mente de Judas. E eu posso conjecturar Satanás dizendo para Judas: Judas, para você já era, cara. Olha quem você matou. Olha quem você vai... Olha quem que você está crucificando. Olha quem você traiu, Judas. A ponto, gente, de Judas ficar na depressão dele se matar. E lá em Atos, vamos ler comigo agora lá em Atos, vamos ver como que Judas se matou. Lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 1, do seu versículo 18. Vamos ler comigo. Atos do seu capítulo 1, do seu versículo 18. Olha o que diz. Atos do seu capítulo 1, do seu versículo 18. Vamos ver aqui para nós encerrarmos agora nosso estudo. Vamos ver a forma que Judas se enforcou. Atos capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Judas simplesmente, ele comprou o campo. E nesse campo, ele pega uma corda,
joga no galho. E nisso que ele joga no galho, o que acontece? O seu pescoço está pendurado. E quando está pendurado, simplesmente o galho se quebra. E quando ele cai em cima de uma pedra. E quando ele cai em cima de uma pedra, o que vai acontecer? As suas entranhas saem para fora. Então, gente, dá a entender que Judas, ele suicidou por causa da depressão. E aquilo marcou a vida de Judas com a depressão. E eu quero dizer para você nessa noite, você que se encontra neste exato momento me ouvindo, eu quero falar para você, não queira arrancar sua vida. Não queira se suicidar. Não queira pegar os mesmos conselhos que Judas fez. A Bíblia diz bem claro que Pedro, quando negou Cristo, amargamente ele vai chorar. Pedro, ele não tomou a mesma decisão de Judas de se matar. Pedro simplesmente chorou, ficou em uma casa e ali ele teve resposta. Você me entende? Eu quero dizer para você, ele tem poder para poder tirar você da depressão. Jesus te ama. Não faça isso. Amém? Jesus te ama e você não está só. Amém? Aqui, gente, eu encerro esse estudo. Amém? E que Deus possa abençoar a vida de todos. Muito obrigado por todos vocês terem ficado comigo nesse estudo e nessa live. Tá ok? Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso estudo bíblico. E aqui eu encerro dizendo mais uma vez, Jesus tem poder para poder tirar você dessa depressão. Não queira se matar. Jesus tem poder para poder tirar você dessa depressão. Amém? Vamos orar aqui. Vamos agradecer a Deus por esse estudo. E vamos aqui já também encerrarmos. Amém? Deus, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse estudo. E por todos os meus irmãos, meu Pai, ter ficado comigo aqui nesse estudo. Ó Pai, que o Senhor possa ser com todos, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso, abençoado, que o Teu nome, ó Deus, possa ser glorificado e exaltado, Senhor. Ó Pai, essa vida que ouviu essa mensagem, essa vida, meu Pai, que está, meu Pai, sendo isolada, se isolando. Pai, que o Senhor possa encontro dessa vida neste exato momento. E que o Senhor possa preencher esse vazio, essa lacuna na vida dessa pessoa. E que o Teu amor, que a Tua presença possa impactar essa pessoa a ponto dela saber que ela não está só, ó Deus. Senhor, liberta essa pessoa da depressão. Tira, Senhor, as garras de Satanás da vida dessa pessoa, tentando colocar essa pessoa na depressão. Repreenda, Pai, esse espírito imundo. Senhor, que o Teu nome possa ser glorificado. Liberta, Senhor, esse jovem, essa menina que se encontra na depressão. Liberta, Pai, meu Pai, esse pai de família que se encontra em depressão. Liberta, Senhor, essa mãe de família que se encontra em depressão. E que o Teu nome, ó Deus, possa ser glorificado. Que essas pessoas, neste exato momento, possam receber a Tua presença e que possa ser impactante na vida de cada uma delas e de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui eu agradeço a todos vocês ter ficado comigo nesse estudo com o tema A Depressão de Judas. Jesus tem poder para libertar o homem e a mulher e o jovem da depressão. Amém? Quem puder, compartilhe esse estudo. Você vai estar salvando uma pessoa. Seja no canal de Deus, na vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.